Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Frederico Cachiquian, sou cardiologista do canal Cardiologia para Todos. Hoje falaremos a respeito de arritmias cardíacas, que são irregularidades no batimento cardíaco. Estas arritmias podem ser lentas, ou seja, quando o batimento cardíaco está reduzido em sua frequência, que são conhecidas como as bradicardias ou as bradiarritmias, ou também podem ocorrer quando o batimento cardíaco está acelerado, que seriam as taquicardias ou as taquiarritmias. Felizmente, em sua maioria, as arritmias cardíacas não costumam ser graves e costumam também ocasionar poucos sintomas nos pacientes. Porém, numa minoria dos casos, elas podem ser graves e, em situações mais extremas, podem inclusive levar à morte. Isto vale tanto para as arritmias lentas, que são as bradicardias ou as bradiarritmias, como das arritmias mais rápidas, como as taquicardias ou taquiarritmias. Mas um conceito importante que vale a pena destacar é que o ritmo cardíaco ele é determinado por uma estrutura que se situa no teto do átrio direito do coração, que é o nó sinusal, que na prática funciona como se fosse um marcapasso natural do coração, e ele que vai determinar o ritmo cardíaco e a frequência cardíaca. Por exemplo, as demandas metabólicas do nosso organismo não são as mesmas quando estamos dormindo ou, por exemplo, quando estamos realizando uma atividade física extenuante. E as nossas necessidades metabólicas que irão determinar se o coração deverá bater mais rápido ou mais lento. E é aí que entra o papel fundamental deste marcapasso fisiológico, desse marcapasso natural, que é o nó sinusal. Em algumas doenças cardíacas, como infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, dilatações cardíacas que podem ocorrer por alguns motivos, como por exemplo, doença de Chagas e hipertensão, o nó sinusal pode adoecer e perder a sua capacidade de coordenação do ritmo cardíaco. Mas a grande pergunta é: quando que uma arritmia cardíaca pode oferecer risco à vida do paciente? De maneira mais simplificada, poderíamos dizer que isto ocorre quando a batida cardíaca fica extremamente lentificada, por exemplo, uma frequência cardíaca abaixo de 40 ou abaixo de 30, ou quando a frequência cardíaca fica extremamente acelerada, tipo acima de 150 ou em torno de 200. Porque nesta situação, no caso das bradicardias, no caso das batidas cardíacas mais lentas, o coração, tendo essa frequência tão baixa, ele acaba gerando um volume de sangue muito baixo para o cérebro e para outros órgãos vitais do corpo. Afinal, o débito cardíaco, que é uma medida que mensura o trabalho do coração por minuto, nada mais é do que a frequência cardíaca vezes o volume de sangue que o coração bombeia por minuto. Então, por exemplo, se a frequência cardíaca estiver muito baixa, naturalmente, levando em consideração essa expressão matemática, o débito cardíaco irá se reduzir muito, podendo levar a uma falta de perfusão do cérebro, por exemplo, e o paciente poderá perder a consciência, desmaiar, ter queda e acarretando sérias consequências. Quando as arritmias cardíacas são muito rápidas, o coração está batendo de maneira tão acelerada que entre uma contração e outra, o intervalo em que o coração irá se relaxar para acomodar o sangue, para se encher para a próxima contração, é tão curto que não dá tempo do coração encher adequadamente.
E com isso, na hora da contração, o volume de sangue ejetado não é adequado, porque o coração não se encheu adequadamente. As taquiarritmias, as arritmias rápidas, também podem comprometer a perfusão do cérebro de outros órgãos e também pode levar a desmaio, perda da consciência e até a morte. Existem várias opções de tratamento para as arritmias cardíacas. Resumidamente, não vamos entrar muito no mérito da questão, mas, por exemplo, quando a batida cardíaca está muito lenta, é possível colocar no paciente um marcapasso definitivo, um dispositivo cardíaco que fará as vezes do nosso sinusal, que é o nosso marcapasso natural, e poderá comandar o ritmo cardíaco de maneira adequada. Em outros casos mais extremos, como nas arritmias muito rápidas, que também colocam em risco a vida do paciente, geralmente associado a quadros de insuficiência cardíaca, um cardiodesfibrilador implantável, que é como se fosse um marcapasso, também pode ser implantado no paciente para administrar choques em caso de arritmias rápidas, para que o ritmo se restabeleça. Claro que estas são situações extremas. Na grande maioria das vezes os pacientes podem ser tratados com medicações. Em algumas situações específicas, como a fibrilação atrial, o paciente poderá ser anticoagulado com remédios que afinam o sangue, porque a fibrilação atrial é uma arritmia que pode levar a esses sintomas que eu comentei, de síncope, desmaio, mas também ela está associada com um maior risco de AVC, que é o acidente vascular encefálico, pela formação de trombos dentro do coração que podem migrar para o cérebro. Então, em alguns casos específicos de fibrilação atrial, que é uma arritmia muito comum no idoso, a anticoagulação pode ser necessária. E um outro tópico que eu gostaria de comentar sobre as arritmias é que na fase aguda do infarto agudo do miocárdio, que aliás é a doença que mais mata no mundo, muitas vezes os pacientes não conseguem receber atendimento em ambiente hospitalar, muitas vezes pode até falecer no caminho do hospital, porque o infarto agudo do miocárdio, dependendo da sua extensão e da sua gravidade, ele pode propiciar arritmias cardíacas de um tipo mais grave. Aliás, tanto as arritmias rápidas, as taquiarritmias, como as arritmias mais lentas, como bradiarritmias. E isso pode acabar levando o paciente a uma parada cardíaca, síncope e, infelizmente, óbito. Como eu disse, as arritmias cardíacas trata-se de um tema muito extenso, mas esse bate-papo de hoje foi apenas uma introdução ao tema. Eu espero que tenha sido útil a todos vocês, que vocês tenham gostado. Em breve estaremos juntos novamente, abordando novos assuntos da cardiologia. Um grande abraço a todos e muito obrigado.